Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos olhar para um tema que não dá para ignorar: a transformação das relações de trabalho, um processo, pronto, que acelerou imenso com este do trabalho remoto e online. E temos um texto connosco que oferece uma visão, diria, bastante acutilante sobre o assunto. É um excerto de um artigo de 2020, chama-se Eu, Robô, do Edson Zogby. Olha, só o título já dá que pensar, não acha? Sem dúvida. É um título forte. Sugere logo uma certa mecanização das relações, não é? Prepara-nos para uma discussão sobre, vá lá, eficiência versus o lado humano do trabalho. Exatamente, e é mesmo isso que queremos fazer hoje, pegar nas ideias do Zogby e, pronto, tentar perceber melhor o que ele quer dizer. Ele defende que os laços emocionais no trabalho ficam mais frágeis neste mundo digital e que, por causa disso, a pressão nas capacidades técnicas e na produtividade aumenta imenso. E, claro, isto coloca um desafio enorme aos recursos humanos, aos RHs. Ok, vamos lá então, vamos lá ver isto mais a fundo. O artigo começa de forma muito direta, não é? Diz que o crescimento do trabalho online vai, inevitavelmente, enfraquecer os laços emocionais. Ele diz mesmo, os elos emocionais se tornarão mais frágeis no trabalho devido ao crescimento do modelo online. Parece quase óbvio, não é? A distância complica as relações. Sim, mas ele não fica só por aí. Ele estabelece logo uma ligação, uma consequência. Diz que, por causa dessa fragilidade emocional, por outro lado, se acentuarão as cobranças das capacidades técnicas e da produtividade. Portanto, a ideia central é esta balança. Menos ligação pessoal, Uhum. mais foco no desempenho objetivo, naquilo que se pode medir, avaliar tecnicamente. Faz sentido. Menos conversa de máquina de café, mais foco nos resultados, pronto. O autor até usa uma imagem para explicar melhor. Ele escreve algo como: imagine que você se importa menos com a parte pessoal, exigirá mais competências e eficiência e dará pouco valor para o lado pessoal dela porque está trabalhando à distância. Esta ideia de uma interação mais transacional parece ser chave aqui. Aqui é onde fica mesmo interessante. Exato. E o que é fascinante aqui é que ele não limita isto só ao que se passa dentro das empresas, entre colegas. O Zogby sugere que este padrão, que ele diz que já começou no interior das empresas, bem, que tem pernas para andar. Ele acha que logo se estenderá nas relações entre empresas distintas, interferindo até nas relações comerciais. Isso é interessante. Quer dizer que, por exemplo, as relações entre empresas, o B2B, também ficariam mais focadas na pura eficiência e menos naquelas relações pessoais que muitas vezes ajudam a fazer negócio? É essa a ideia, sim. E ele reforça isto com uma comparação forte. Diz, bem, isso já não é novo no e-commerce, mas tenderá-se a generalizar para todo o tipo de relação à distância. Se pensarmos bem, como consumidores online, raramente escolhemos uma loja pela simpatia do atendimento virtual. É mais pelo preço, pela rapidez, pela eficiência. Pois é, O artigo sugere que esta lógica que já domina o comércio online pode passar a ser a norma noutras áreas profissionais e comerciais que funcionem à distância. É uma mudança hiperas. Se pensarmos como muitos negócios dependiam, e ainda dependem, da confiança e da relação pessoal. O que é fascinante aqui é esta generalização. de facto, e esta valorização crescente da eficiência e da competência técnica leva-nos a outro ponto forte do texto. Parece que o artigo decreta o fim da tolerância para certas falhas que, se calhar antes, eram mais acomodadas. Precisamente. A linguagem aí é bastante assertiva. O autor afirma: não haverá discurso ou programa de relações humanas que sustente as antigas deficiências técnicas, qualitativas e quantitativas que eram toleradas até poucos meses atrás. Isto sugere que aquela margem para errar, ou para ter um desempenho menos bom, que talvez fosse compensada por um bom relacionamento ou por programas de bem-estar. Uhum. Essa margem está a encolher muito neste cenário focado na produtividade remota. Mas isso levanta questões sobre a cultura da empresa, não? Se a tolerância diminui, como é que fica o espaço para aprender, para desenvolver competências onde se calhar no início há falhas? O artigo fala disso. Hum, Não diretamente nesses termos, mas a tónica está claramente na performance. A ideia que fica é que a responsabilidade de manter um nível técnico e de produtividade alto recai mais sobre o indivíduo.
Programas de RH focados em relações parecem perder força, segundo esta visão, perante a necessidade de resultados que se possam medir. Certo. E é aqui que o artigo vira as atenções para o grande desafio dos próprios recursos humanos. O texto descreve o aumento da eficiência na gestão de pessoas em home office como o maior desafio que os setores de RH têm pela frente. E sublinha que a solução não são pequenos ajustes. Não se trata de, estou a citar de novo, remodelar o que vinha sendo feito. Pelo contrário, é preciso criar algo totalmente baseado nesta nova realidade, profissional e quase nada pessoal. A palavra de ordem é inovação radical na gestão de RH. Inovação radical. São palavras fortes, de facto. Sugere que as ferramentas e as abordagens que os RH usavam podem ficar obsoletas muito depressa neste novo contexto. O que é que poderia ser essa inovação radical? Na prática. Bem, o artigo não entra em detalhes de ferramentas específicas, mas aponta a direção. Parece implicar um foco muito maior em métricas objetivas de desempenho, talvez novas formas de avaliar competências à distância e, possivelmente, uma redefinição de todo o processo de gestão de talento, sabe? Desde recrutar até avaliar e desenvolver. Tudo adaptado a uma força de trabalho que está distribuída e que é avaliada, acima de tudo, pela eficácia. E para dar mais peso a esta necessidade de mudança, o artigo até faz um paralelo com outro setor que está a passar por desafios parecidos. A educação. O Zogby escreve, é uma mudança análoga e do mesmo teor que o setor do ensino precisa, porque já percebemos que os ajustes realizados diante da pandemia foram muitíssimo ineficazes. É uma crítica dura, não é? É sim. Sugere que tanto os RHs como a educação precisam de repensar tudo de raiz para esta era digital, não é só fazer remendos. Sim, e é uma comparação que faz sentido. Vimos as dificuldades todas na transição para o ensino à distância e o artigo sugere que os RHs enfrentam um desafio da mesma natureza e escala para gerir bem o trabalho remoto. Não basta tentar replicar o escritório em casa, é preciso um modelo de gestão diferente. Mas, apesar do título Eu, Robô, que podia levar a pensar num futuro, assim, frio e mecânico, Sim, o autor faz questão de esclarecer um ponto importante, não é? exatamente. Ele afasta-se da ideia de que o objetivo seja gerir aquilo que ele chama, com ironia, RR, Robot Relations. O caminho que ele propõe não é desumanizar tudo, mas sim reorientar o foco. Nas palavras dele, não se trata de passar a gerir um RR, Robot Relations, mas de aprofundar-se nos dois itens citados, capacidades técnicas e produtividade. Se ligarmos isto ao panorama geral, o desafio para os RHs, segundo Zogby, não é tornar as relações robóticas. É mais, desenvolver uma compreensão muito mais profunda, mais sofisticada, do que é que realmente significa capacidade técnica e produtividade neste novo cenário. E o artigo avança precisamente para tentar definir, ou pelo menos delimitar melhor, estes dois conceitos que são cruciais para a tese dele. Começando pelas capacidades técnicas. Sim, aqui o artigo desafia umas ideias mais tradicionais. Afirma que capacidades técnicas não são medidas por um currículo teórico cheio de títulos. Isto é bastante direto. Sugere que acumular diplomas ou certificados pode não ser o melhor indicador da capacidade real de uma pessoa para fazer uma tarefa ou resolver um problema eficazmente. O foco muda do papel para a demonstração prática. O que, por sua vez, levanta outras questões para os RH, não é? Se o currículo formal perde peso, como é que as empresas avaliam e validam essas capacidades técnicas reais, ainda por cima à distância? Exato. Que métodos é que passam a ser mais relevantes? Testes práticos, projetos piloto, uma avaliação pelos pares, com base no que se entrega. Implementar isto em grande escala é um desafio operacional enorme que o artigo implicitamente coloca em cima da mesa. Sem dúvida. E quanto à produtividade, o artigo também dá uma definição que vai além do óbvio. Não é só fazer mais coisas em menos tempo. Correto. A definição que ele propõe é mais qualitativa, mais estratégica. O Zogby escreve, produtividade não é só fazer mais, é saber fazer melhor, agregar valor, aumentar a relevância do que se faz. O destaque no saber fazer melhor é mesmo crucial. Implica não só ser eficiente a executar, mas também ter discernimento, saber priorizar, inovar no processo e garantir que o trabalho tem um impacto real, que acrescenta valor. Essa definição de produtividade é particularmente interessante. Afasta-se daquela métrica pura de volume ou horas trabalhadas, que muitas vezes domina as discussões sobre trabalho remoto. Foca-se no impacto e na inteligência que se aplica ao trabalho.
Agora, medir isto é provavelmente ainda mais complicado do que medir a produção quantitativa. Pois, imagino que sim. Exige sistemas de avaliação que consigam apanhar o valor acrescentado, a relevância, não só a quantidade. E depois de apresentar essas redefinições e estes desafios todos, o artigo termina com uma frase que resume a visão do autor sobre o futuro da área. Bem-vindos à era do RH Tech. Uma fusão clara entre recursos humanos e tecnologia, sim, mas se calhar mais fundo, uma reorientação da função de RH para funcionar num paradigma muito mais guiado por dados, por métricas objetivas e focado em otimizar a capacidade técnica e a produtividade, tal como elas definiu. Então, resumindo, o que é que isto tudo significa? Este artigo do Edson Zogby, Eu, Robô 2020, pinta um cenário de mudança profunda no trabalho, acelerada pelo online. A ideia principal é que este modelo enfraquece os laços emocionais e esse espaço é preenchido por uma exigência maior por competências técnicas comprovadas e por uma produtividade entendida como saber fazer melhor, agregar valor e relevância. E esta dinâmica toda exige não só ajustes, mas uma inovação radical dos recursos humanos. É a chegada da era RH Tech. Exato. E a relevância destas ideias, mesmo que seja uma perspectiva específica, talvez um pouco extrema, é inegável para quem pensa no futuro do trabalho. Levanta logo questões cruciais sobre as nossas carreiras. Por exemplo, neste cenário, o que é feito das chamadas soft skills? Comunicação, colaboração, inteligência emocional. Se o foco principal passa para as hard skills técnicas e a produtividade que se pode medir, será que perdem valor ou têm de ser demonstradas de outra forma? Talvez pelo impacto que têm nessa tal produtividade inteligente. É uma excelente questão. E a dinâmica das equipas? Como é que fica? Se a interação é mais transacional, focada em tarefas, como é que se mantém a coesão, a confiança, a partilha de conhecimento, que muitas vezes surge de conversas mais informais? Precisamente. E o papel da liderança também muda. O que é que se espera de um chefe neste contexto? Tem de ser mais um gestor de performance focado em métricas e menos um líder de pessoas focado em relações e desenvolvimento. Ou tem de encontrar um equilíbrio novo e mais complicado? Exatamente. E como é que nós, individualmente, podemos não só adaptar-nos, mas também mostrar o nosso valor de acordo com esta definição mais exigente de produtividade, o tal saber fazer melhor? Como é que se mostra que se está a agregar valor e não só a despachar tarefas? São perguntas fundamentais para quem anda no mercado de trabalho hoje e para o futuro. Mas que é muito inspirada por ele. O texto pinta um quadro onde a eficiência técnica, a produtividade mensurável, a otimização quase algorítmica do desempenho humano através do RH Tech ganham imensa importância. A questão que fica no ar é, neste paradigma tão focado no que se pode definir, medir e otimizar, como é que as organizações e nós, dentro delas, garantimos que ainda há espaço para cultivar e valorizar aquilo que muitas vezes escapa a essas métricas? Como, por exemplo? Refiro-me à criatividade genuína, àquelas descobertas por acaso, sabe? À colaboração espontânea que gera ideias que ninguém estava à espera. À inovação disruptiva que muitas vezes nasce fora dos processos certinhos e das metas quantificáveis. É um ponto crítico. Como é que se equilibra a pressão por eficiência, que se pode mostrar, com a necessidade de experimentar, de pensar diferente, de ter relações humanas que, mesmo não sendo produtivas naquele sentido estrito, alimentam a cultura e a capacidade de uma empresa se adaptar a longo prazo? Exatamente. Numa era potencialmente dominada pelo RH Tech, como é que se protege o espaço para o imensurável? Para o humano, na sua complexidade criativa e relacional, que continua a ser vital para o progresso e para a própria sobrevivência das empresas. É talvez o grande dilema que esta visão focada na técnica e na produtividade acaba por acentuar. E há algo sobre o qual, acho eu, vale mesmo a pena refletir.